Os vikings dominaram os mares, abriram rotas que ligavam a Escandinávia a Constantinopla, pilharam monastérios e fundaram cidades, e ainda assim, um dia aquela imagem pública que temos deles simplesmente deixou de existir. Como um povo tão temido e tão visível nas páginas da Europa medieval pareceu de repente desaparecer? Hoje, vamos seguir o rastro desse sumiço e mostrar por que a resposta é menos um evento único e mais uma longa transformação. No auge, entre os séculos VIII e XI, a imagem dos vikings era a de navegadores imbatíveis. Seus navios, os Drakkar, cortavam fiordes e oceanos com velocidade e precisão, capazes de desembarcar uma pequena força em qualquer trecho de costa. Eram também comerciantes. Escrivões e mercadores vikings trafegavam peles, cera, peles de animais, âmbar, escravos e metais, conectando mercados do norte a Bizâncio e ao mundo islâmico. Socialmente, a sociedade viking se organizava em torno de clãs e chefes, jarls, líderes locais e assembleias chamadas thing, onde honra, lealdade e prestígio militar eram moeda de valor. Na prática, esse era um modo de vida que combinava guerra, comércio e assentamento. Pilhagem e trocas econômicas alimentavam-se mutuamente e garantiam a mobilidade e a prosperidade de muitas comunidades. Se isso parecia sustentável, surge a pergunta que nos traz aqui: como esse modelo que funcionou por séculos deixou de ser dominante? A resposta não é um feitiço desaparecendo do mapa, nem uma única batalha decisiva. É uma trama de causas que se entrelaçam. Vamos examinar as principais e, no fim, apontar o que muitos historiadores consideram o detalhe pouco conhecido que ajudou a selar esse destino. Lembrando sempre que tudo isso é uma síntese, uma hipótese apoiada em evidências arqueológicas, crônicas e estudos climáticos. Se curte história e mistérios como esse, já deixa o like e se inscreve. Fica comigo até o final. Uma das peças centrais dessa transformação foi a conversão ao cristianismo. Esse processo não foi instantâneo. Ao longo de gerações, reis e chefes vikings se batizaram por motivos variados: alianças políticas, comércio mais seguro com reinos cristãos e também por pressões internas. O cristianismo trouxe consigo novos sistemas de legitimidade. Onde antes um líder podia angariar status através de expedições de saque, agora a autoridade podia ser reforçada por laços com a igreja, por títulos e por práticas administrativas que favoreciam a centralização do poder. Além disso, a moral cristã e as estruturas clericais minavam o prestígio social do saque como atividade aceita. Em outras palavras, a nova religião ofereceu alternativas viáveis ao modelo de enriquecimento baseado em ataque surpresa. Uma mudança de regras que, com o tempo, reduziu a vontade e a necessidade de manter a cultura do saque em larga escala. Outra mudança decisiva veio do campo militar e estratégico. A maré do poder no mar e na terra começou a virar com o fortalecimento das defesas nas regiões alvo dos vikings. Fortificações costeiras, melhores sistemas de alerta, exércitos mais profissionais e o desenvolvimento da cavalaria pesada na Europa continental tornaram invasões rápidas cada vez mais arriscadas. Um exemplo famoso é a Batalha de Stamford Bridge, em 25 de setembro de 1066, quando Harald Hardrada, o grande rei norueguês, tentou conquistar a coroa inglesa e foi derrotado por Harold Godwinson. Aquela batalha causou perdas significativas entre as lideranças nórdicas e marcou simbolicamente o fim de uma era. Pouco depois, Harold Godwinson enfrentaria outro invasor, William o Conquistador, na Batalha de Hastings. Stamford Bridge não acabou com os vikings, mas ilustrou como a resistência das sociedades-alvo havia aumentado e como os custos de manter expedições longas se elevaram. Paralelamente, muitos vikings deixaram de ser apenas invasores e passaram a ser fundadores e senhores locais. Em áreas onde se assentaram em grande número, como a Normandia, a Danelaw na Inglaterra, partes da Irlanda e mesmo as ricas rotas fluviais do leste em torno de Kiev, os vikings foram gradualmente assimilados. Em alguns casos, foram convertidos em nobres feudais. Em outros, integraram-se como mercadores ou agricultores. Os normandos são o exemplo mais eloquente.
descendentes de colonos nórdicos que aceitaram a língua e o sistema feudal francês, tornaram-se senhores poderosos e, ironicamente, protagonizaram a conquista da Inglaterra em 1066. Assim, aquilo que poderia parecer um sumiço aparece como transformação. A elite viking transformou-se em elite europeia, com outra fala, outra fé e outros títulos, perdendo a visibilidade que seu modo de vida anterior lhe proporcionava. Há também o fator ambiental, que atua como pano de fundo e acelerador. Estudos dendrocronológicos, perfis de gelo e sedimentos indicam variações climáticas ao longo da era viking. Em regiões marginais, como a Groenlândia e partes do Atlântico Norte, episódios de resfriamento e de mais safras foram registrados, e essas condições colocaram pressão sobre economias que dependiam de agricultura de subsistência em ambientes frágeis. É importante esclarecer que a chamada Pequena Idade do Gelo, na sua forma mais conhecida, ocorreu mais tardiamente. Porém, isso não impede que ondas mais curtas de resfriamento e condições climáticas adversas tenham afetado assentamentos vikings em períodos anteriores. Colonos em lugares como a Groenlândia enfrentaram anos de escassez, que, somados ao isolamento e à diminuição do comércio, tornaram as colônias cada vez mais vulneráveis. Esses choques ambientais reduziram a capacidade de financiar expedições longas e de sustentar uma população mobilizada para o saque. Mudanças econômicas e tecnológicas na Europa também fecharam gradualmente a janela de oportunidades do modelo viking. O desenvolvimento de redes urbanas mais complexas, a circulação monetária e o fortalecimento de estados centrais criou alternativas lucrativas ao empreendimento saqueador. Além disso, inovações militares e logísticas, castelos, fortificações permanentes e a profissionalização das forças obrigaram os grupos nórdicos a adaptar-se. Muitos escolheram a adaptação, passaram a atuar como mercenários, construtores, senhores locais ou participantes ativos de rotas comerciais que antes serviam apenas como alvos. Ao reunir esses fios, religião, guerra, assimilação, clima e economia, aparece a explicação mais convincente para o que chamamos de sumiço dos vikings. Não uma extinção demográfica, mas a perda da identidade pública e do modo de vida que definia os vikings aos olhos da Europa. O detalhe pouco conhecido que muitos especialistas apontam não é uma única batalha secreta nem um mistério arqueológico sensacional. É a própria transição cultural e social. Em termos práticos, a assimilação em estruturas feudais, acompanhada pela conversão por pressões militares crescentes e por mudanças ambientais e econômicas, foi o que transformou os vikings de bárbaros do mar em senhores feudais, comerciantes e elementos integrados às sociedades europeias. Essa transformação, por sua vez, apagou a figura do viking como ator político e militar autônomo. É fundamental sublinhar a cautela. Os historiadores não afirmam que essa é a única explicação incontestável. Há debates e nuances. Em algumas regiões, perdas demográficas ou colapsos locais podem ter sido decisivos. Em outras, foram as mutações culturais que prevaleceram. Registros ingleses do século XI, as sagas nórdicas e achados arqueológicos fornecem pistas complementares, e a interpretação desses dados varia com novos estudos. O que podemos dizer com segurança é que o desaparecimento como categoria histórica foi multifatorial e que a ideia de assimilação social é uma das melhores chaves para entender o processo. Mesmo transformados, os vikings não deixaram de existir por completo. Seu legado é visível em nomes de lugares que usamos até hoje, em práticas jurídicas e mercantis, em vestígios linguísticos e genéticos e até em técnicas de navegação. A cultura material, barcos, ferramentas, joias, continua a contar histórias em museus e escavações. E politicamente, a energia e a ambição que caracterizaram aquele período contribuíram para moldar reinos, cidades e rotas que seriam fundamentais na formação da Europa medieval. No fim, o desaparecimento dos vikings nos ensina algo valioso.
Civilizações poderosas podem perder relevância pública não por serem destruídas de uma vez, mas por serem absorvidas e transformadas quando o ambiente político, econômico, religioso e natural muda ao redor delas. A história, então, é menos sobre fim e mais sobre metamorfose. Qual desses fatores você acha que mais pesou? A cristianização? As derrotas militares? A assimilação feudal? As mudanças climáticas ou as transformações econômicas? Comenta abaixo qual hipótese te convenceu mais. Se quiser continuar explorando grandes transformações históricas, inscreva-se e confira nossos vídeos relacionados.